Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Escola em Voz, o seu novo canal de educação. Nós hoje vamos falar sobre um dos temas mais importantes no momento das escolas particulares, e o tema é coordenação em perigo. O que está acontecendo com as escolas quando elas passam a ter um verdadeiro apagão de coordenadores que possam liderar a sua escola, que possam liderar a educação. Rony, Olá, Anderson. Estamos aí para o nosso segundo episódio, um tema polêmico e necessário. Mas antes de a gente entrar nesse tema polêmico e necessário, inscreva-se no canal, ative o sininho e também deixe o seu comentário. Coloque lá se esse tema é um tema que lhe agrada, é um tema que traz uma discussão e deve-se trazer essa discussão à tona. Coloque sugestões de temas, o que nós devemos trazer para que possamos discutir aqui no podcast. E a partir daí nós vamos inteirando também com a nossa comunidade que já está sendo formada através desses episódios. Anderson, coordenação em perigo. Hoje, um dos maiores desafios das escolas é conseguir captar lideranças para atuar na coordenação pedagógica. A gente entende que a captação dessas lideranças hoje, ela é cada vez mais difícil. E logo para uma função que é primordial dentro da escola. Uma função que é basicamente o integrador de todos os setores que a escola funciona. sem dúvida. O coordenador pedagógico, a função dele e a atuação dele dentro de uma escola é tanto a razão para que a escola venha a ter sucesso, quanto a razão para que a escola venha a ter o seu insucesso, o seu fracasso. Essa escassez de profissionais, esse cenário atual, como é que está funcionando para ti dentro do teu mercado? As escolas têm te procurado? Como é que você está vendo essa coordenação em perigo dentro da tua realidade de mercado? Rony, assim, de uma maneira muito, assim, prática, né? Quando você olha o campo de atuação da coordenação e o nível de liderança, de gestão que esse profissional moderno para liderar pedagogicamente uma escola, você vê que realmente tem uma escassez, né? Eu devo receber por baixo, em algo assim, em torno de 3, 4 pedidos de indicação de escolas particulares que não conseguem contratar coordenadores experientes no mercado, ou até mesmo pessoas nem com tanta experiência, mas pelo menos capacitadas para poder assumir pedagogicamente um segmento de ensino. E tu acha que isso está acontecendo por quê? E mais especificamente, por que nas escolas particulares? Nós podemos dizer assim que existem diversos fatores que contribuem para essa carência, né? Então você tem desde a falta de interesse por formação mesmo na área da educação. Se você for falar hoje com essa meninada que você tem na escola, que eu atendo aí nas escolas de ensino médio, de cada 100 alunos você vai ter 2, 3 alunos no máximo, não chega a 5, que porventura se interessam em formar em alguma área que que esteja ligada à educação. Agora, desses ainda, você vai ter um professor de matemática, alguém que gosta de ciências biológicas, alguém para história, física, mas é muito difícil você ouvir um jovem, um adolescente dizer assim, olha, eu quero fazer pedagogia para depois fazer especialização e me tornar um orientador, um supervisor escolar. E aí até tem muitas formações no mercado, você tem bastante formações aí, em especializações, mas quando você vai entrevistar esses profissionais, esses que aceitaram entrar na área, você vai entrevistar eles para poder até mesmo medir, aferir a capacidade técnica deles assumirem um segmento de ensino, meu amigo, aí você se espanta e muito com o nível de preparação que eles chegam. Aí fica difícil, porque você já não tem tanta gente interessada nesse tipo de formação. E o que você encontra muitas vezes recém-formado, você realmente fica chocado com o que te falam nas entrevistas. O Anderson, num tempo remoto aí, né, há algumas décadas atrás,
existia aquele estigma que a biblioteca era uma espécie de depósito. Então, muitas vezes o funcionário que acaba não tendo uma função ali específica dentro da escola, ele acabava sendo alojado na biblioteca. Existem escolas hoje que fazem isso com as suas coordenações pedagógicas, né, de não ter um cuidado fino ao ponto de que a pessoa que acaba caindo na coordenação seja uma pessoa de dentro da própria escola, mas sem a qualificação ou sem a formação necessária para lidar com uma liderança pedagógica? Você vai encontrar essa realidade em várias escolas e você tem um risco, né? Algo que a gente sempre precisa ponderar é que uma pessoa que se qualificou tecnicamente para aquela função, ela não apenas estudou, não apenas vivenciou, certo? Mas ela tem embasamento teórico, ela tem toda uma abordagem para lidar. No campo pedagógico, você tem aí várias frentes, né? Você tem a orientação educacional, você tem a supervisão escolar. Então, quando você tem uma pessoa capacitada para essa função, naturalmente que ela tem os instrumentos e as abordagens necessárias para poder executar uma boa coordenação. Claro que também, vamos lá, né? Ser um bom coordenador depende de mais dois papéis: a tua capacidade de liderança e a tua capacidade de gestão, né? Não adianta ser apenas um grande dominador do campo teórico da pedagogia e não conseguir transmitir isso no trato com as pessoas, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, por necessidade, as escolas acabam deslocando um professor que é muito querido pela comunidade escolar, um professor carismático, né? Um professor que tem algumas habilidades, né, de comunicação, enfim, que ele se destaca nesse campo, e coloca ele para fazer, então, a coordenação pedagógica, né? Coordenar lá o fundamental, né? Os anos finais, o ensino médio. Isso é muito comum. Qual é o risco disso, tá? De você não dar instrumentos para essa pessoa poder se qualificar para exercer isso, né? Não que eu diga assim, ó, não é permitido, né? É proibitivo. Mas, no entanto, o ideal é que você tivesse, de fato, uma pessoa com aquela qualificação para exercer aquilo. Mas, em virtude do que a gente está vendo hoje, Rony, eu acho que é uma possibilidade, tá? Não é ideal, não é ideal, né? Mas ela tem muita discussão em cima disso, porque nós teríamos que ajudar e instrumentalizar essa pessoa a conseguir fazer uma boa coordenação pedagógica. Eu vejo esse movimento de mercado exatamente como tu enxerga. Eu vejo que a gente tem uma oferta hoje, né, que não está sendo suprida pela demanda que nós temos de mercado aí de coordenadores pedagógicos. Eu também arrisco dizer que eu vejo poucas pessoas se arriscando a querer ser um coordenador pedagógico. Apesar da escassez de profissionais como um todo nas escolas, você não encontra mais aquela pessoa, aquele perfil de pessoa que quer ser efetivamente um coordenador pedagógico. E que aí, por muitas vezes, acaba se moldando ou caindo dentro de uma situação que é do meio. Você acha que o salário hoje ele não é atrativo para um coordenador? Assim, vai depender muito do nível de escola que nós estamos falando, né? Primeiro, claro, como a gente falou anteriormente, você já tem ali, infelizmente, algumas formações que são bem ruins e que realmente, quando você vai fazer todo um trabalho de entrevista com os candidatos, como já mencionei, você fica assustado, né? Deve ser, poxa, essa pessoa não só preparada para essa função, como não está preparada para um salário que realmente pudesse ter essa mesma responsabilidade, né? E aí, muitas vezes, algumas escolas, inclusive de pequeno e médio porte, acabam iniciando com salários mais baixos para testar, né, aquela pessoa. Então, você, na verdade, encontra de tudo. Desde escolas que realmente têm salários aí. Hoje você tem, em várias regiões do Brasil, né, você tem escolas que nós estamos falando em 2 dígitos de salário de coordenação normal. Normal, assim, 2 dígitos com folga, tá? E claro que nós estamos falando de escolas
de grande porte, com plano de carreira, alta gestão. Em mercados emergentes. Aí você vai encontrar. E você vai encontrar também escolas em que muitas vezes mal se paga o que é compatível à hora aula do professor, né? Então, é quase que o salário de um professor, só que com cargo e responsabilidade de coordenação. Então, você encontra de tudo, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, você que entende o meio, né? Você está no meio da educação privada e que você almeja trabalhar e viver disso e quer realmente se qualificar para isso, existem todas as oportunidades. As escolas de todos os portes estão assim realmente atrás de bons profissionais. Então tem muita oportunidade, mas a responsabilidade da qualificação é do profissional. Tem um curso seu, Anderson, de liderança com inteligência emocional que me remete muito a esse tema. Porque quando a gente fala que a coordenação está a perigo, muito mais do que a escassez de profissionais, eu entendo que é a falta de profissional com capacidade de liderar equipes. Uhum. Sim. A gente entende que tem muito coordenador em escolas que talvez se achem a última bolacha do pacote, mas incapazes de fazer uma autorreflexão para saber o quanto ele é um líder e que está, de fato, né, coordenando uma equipe para um prol, para um bem comum a respeito da comunidade escolar. Essa dosagem da experiência com a formação, mas também com uma humildade de entender que a liderança é algo a ser desenvolvido, talvez seja o grande desafio hoje de trazer novas caras, né? Novos rostos para dentro das coordenações, né? Assim, hoje o coordenador pedagógico, ele, além de domínio da teoria, dos conceitos, das abordagens, eu penso também que é fundamental ele compreender se o que ele acredita na educação, dentro do viés que ele entende que é a melhor proposta, também é comum à escola que ele está almejando passar na entrevista, enfim, ingressar. Né? Não que não possa se adaptar, não que não possa mudar a sua linha de atuação, né? Mas é importante assim, poxa, eu vou trabalhar nessa escola, mas ela traz, por exemplo, uma perspectiva talvez mais conteudista. Ela prepara mais realmente para provas competitivas, Enem, vestibular, concursos, né? É uma escola que tem mais essa pegada. E talvez eu não seja, pedagogicamente, um profissional que realmente gosta e prefere essa forma de ação, né? Essa forma de abordagem. Eu prefiro uma outra abordagem. Então, poxa, já começa por aí, né? Tem que alinhar, certo? Essas duas coisas. E depois vem aquilo que você traz. Poxa, a coordenação, acho que é um tema que a gente pode até esticar um pouco mais aqui ainda, sobre a complexidade e as situações de estresse que os coordenadores estão passando, tá? As demandas dos coordenadores também tá um horror nas escolas, tá bom? Mas, vamos lá, e se eu quero ser coordenador, eu preciso fazer isso como que você traz. Olha, eu preciso me preparar para poder ter inteligência emocional para lidar com as situações que surgem a todo momento, e liderar pessoas é, basicamente, trabalhar a sua capacidade, a sua habilidade de inteligência emocional. Porque não adianta você ser um ótimo teórico, não adianta você ter embaixo do braço o PPP da escola, você dominar as principais abordagens, enfim, realmente ser tecnicamente fantástico, né, a hard skill, se você não consegue desenvolver soft skills, que são as habilidades comportamentais. Aí na hora de você falar com uma família, com um aluno, com um professor, alguém da sua própria equipe, você acaba, muitas vezes, tendo dificuldades de comunicação. Então, o coordenador pedagógico hoje, ele é muito carente desse tipo de habilidade, né? Claro, nós estamos falando, não de todos os coordenadores, estamos falando de que o cargo exige isso. A coordenação pedagógica é uma panela de pressão. O tempo todo. É aquela panela de pressão surrada da escola. Sim. E normalmente o coordenador pedagógico é a pessoa que centraliza
as ações para dali determinar as demandas e fazer as delegações ou dar as devidas orientações. Tanto a parte boa, né, como a parte ruim, as contingências, que são as que ele muitas vezes... Todas, É. e de todos os lados, né? De todos os vértices. Uhum. Ele é o filtro da direção com os colaboradores, ele é o cara que tem que filtrar dos professores para a direção, ele é o cara que filtra dos pais com os professores, ou seja, ele é a esponja que está ali no meio, que absorve tudo, absolutamente tudo, e dali tem que fazer o caldo, o melhor caldo para dar os devidos direcionamentos, a fim de que a operação não pare. Quem cuida do coordenador? Ah, esse é um dos pontos, eu acho que mais importantes hoje a gente considerar quando a gente fala desse profissional. Eu gostei muito dessa questão da esponja, né? De que ele absorve, né? Absorve muito. Em algumas escolas, por exemplo, você vê o coordenador, ele exercendo operacionalmente várias funções, certo? E quando o mantenedor já está, às vezes, fragilizado por algumas demandas da própria comunidade escolar, e ele entende que ele não consegue mais desatar aquele nó, ele passa para o coordenador também, né? Se você conversar com qualquer coordenador, e você é um diretor de escola, você sabe, você planeja para o seu dia um cronograma, você planeja todo, né, como que vai ser o seu plano de ação para aquele dia. Você botou o pé na escola, o teu cronograma, o teu planejamento, ele começa a ser desmontado já no primeiro... Não botar o pé na escola. No botar o pé na escola. Às vezes ainda nem botou. Já por WhatsApp, você nem sai de casa, tá no banho, você já tá recebendo algumas demandas, como um professor dizendo que não vai hoje para a escola porque ele tá impossibilitado por efeitos de saúde, né? Questões como Covid, dengue, né? Que a gente tá vendo aí. Só para ter uma ideia sobre esse aspecto, a gente está dando um curso de liderança pedagógica no momento para coordenadores pedagógicos de escolas particulares, né? Esse é um outro curso que a gente está rodando. E a gente estava conversando sobre isso com os coordenadores da turma. E aí eu perguntei isso na aula de abril, tá? Quem havia conseguido e por quanto tempo havia conseguido ter o time completo na escola, tá? E a escola campeã da turma foi de 3 dias. É isso aí. 3 dias. Foi a escola que mais conseguiu ter o quadro completo de funcionários. E lembrando que não é sempre o mesmo, né? Alguns professores alternam, né? Ele dá aula aqui hoje e dá aula em outra escola amanhã, né? Em algumas escolas acontece isso. Principalmente no Fundo 2 e no médio. Então, a escola disse, olha, eu monitoro isso, Anderson, e o que eu mais consegui, e as outras falaram, eu não consegui nenhum dia ainda, né? E a campeã foi de 3 dias. E aonde cai essa demanda? Né? Cai no coordenador. E quem cuida do coordenador, que foi a tua pergunta, né? Aí, o que o coordenador vai fazer? Se ele chega em casa desgastado, se ele chega em casa... Né? Porque você tem um desgaste físico, corpo, né? Mente, né? Pensamento, raciocínio, emoções, né? Você absorveu muita coisa, situações das mais diversas, né? E aí você chega em casa esgotado, e aí você tem a lida da sua família, você tem os compromissos pessoais, você tem uma vida, porque a coordenação não é a vida da pessoa, ela é um meio de trabalho de sustento. Existe um ser humano ali que deve, talvez, imagino eu, né? Seria o ideal, né? Frequentar uma academia, ter uma espiritualidade, enfim, um hobby, né? Você ter a noção de virar a chave na hora certa, né? Desligar tudo e agora eu sou mãe, agora eu sou esposa, ou marido, né? Mas a escola deixa, porque muitas vezes o que acontece é que o coordenador, ele é o cara full time. Aí tem escolas que eu vou te dizer que realmente, assim, falta essa consciência de compreender que aquele momento em que a pessoa... Tá, salvo situações gravíssimas Claro. que aí você... São Precisa aquelas, mesmo. Uhum. Às vezes você tem situações muito duras para enfrentar, de fatalidade, de aluno, de professor, Aqui mesmo no sul do Brasil, a gente tem com frequência, né, situações climáticas que podem, inclusive, impedir o funcionamento da escola da noite pro dia, né? Salvo situações desse nível de emergência, eu vejo que algumas escolas, elas ultrapassam o bom senso, né? Ou não tem bom senso, ultrapassam essa linha, essa barreira, né? Essa fronteira do bom senso, e acabam, muitas vezes, invadindo um horário pessoal, certo? Mas isso não só, eu acho que isso é moderno, eu acho que isso está na sociedade em todas as profissões, eu acho que isso está em todas as carreiras.
Mas no coordenador eu vejo que isso é uma dor muito grande. Agora eu vou inverter o negócio. O fato de avançar o horário pode ser a conotação de uma falta de organização do próprio coordenador? Olha, pode. Se você permite que isso ocorra, e se você não tem planejamento, e uma coisa que me ensinaram, né? Toda vez que você diz sim para os outros, você diz alguns nãos para você, não é todos os nãos, né? Mas às vezes você também diz não para si mesmo. E você se anula. Aí você anula a tua vida conjugal, tua vida familiar com filhos. Hoje, quantos de nós, né, Rony, tem os pais idosos, né? Sim. Demandando cuidados, visitas, levar em questões de saúde, consultas, né, exames, e prestar uma limpeza na casa, ou carregar para cá, levar para lá, levar alimento, né, compras. Então hoje o coordenador que tem ali entre os seus 40 e próximo a 60 anos, né, um pouco menos até, ele tem a vida dele. Se ele tiver filhos, ele tem os filhos para cuidar, e ele ainda pode talvez ter os pais idosos, o sogro, a sogra, ainda demandando atenção. Então ele é um sanduíche, né? Ele está no meio de uma situação dessas, e se ele não tomar cuidado, a rotina da escola, da vida profissional, engole isso tudo, e ele já não é mais presente na sua própria vida. A gente está falando de um coordenador pedagógico aí já dentro de uma faixa etária com uma maturidade maior, Uma experiência. né? Já com família constituída, com as situações que ele precisa lidar da vida particular juntamente com a vida profissional. Hoje a gente já recebe no mercado uma nova geração. Sim. Uma geração Z que está vindo para o mercado profissional, mercado escolar, e com todas as particularidades que a gente entende que tem essa geração, e particularidades que a gente precisa entender e extrair o melhor para que possamos ter as nossas situações sanadas. Dentro dessa particularidade que a gente via muito e vê muito nos profissionais, aí vamos colocar acima de 30, 35 anos, acredito que por aí, essa faixa etária, não dá para rotular, mas dá para a gente tentar balizar. Profissionais que você vê uma proatividade e uma resiliência mais natural acontecendo de uma forma mais orgânica do que uma geração Z que muitas vezes se apropria de uma situação favorável de mercado, porque a oferta é muito maior que a demanda, de ter características diferenciadas, e aí você ter que desenvolver também essas soft skills nessa geração Z para que ele possa exercer sua liderança de uma forma mais tranquila? Quando você... Vamos lá, quando você pega um coordenador, tá? Nascido nos anos 70, nos anos 80, ele graduou, tá? Ali entre os anos 90 e o início dos anos 2000. E se você pegar a realidade econômica das famílias, do país em geral, nesse período da história do Brasil, você vai perceber que as pessoas que buscavam educação, elas eram muito idealistas, certo? Elas eram muito idealistas, elas realmente tinham assim um ideal da educação, quase que assim uma paixão mesmo no sentido poético, de filosofia da educação, da militância da educação ser uma oportunidade, né, de mudar as coisas da época. E pessoas, Rony, que estudavam, e eu acho que isso talvez, uma experiência que talvez você tenha tido, né, eu também, de a gente muitas vezes estar ali, ó, tá com dinheiro na mão, e o dinheiro, ele dava para três coisas, tá? Você tava na faculdade estudando, aí você tinha o dinheiro para ir lá tirar o polígrafo, né? Ir lá onde ficava na instituição o local para tirar a fotocópia do material que aquele professor... não era Disponibilizava todo na mundo... pasta lá? a pasta. E assim, pouquíssimas pessoas tinham condições de comprar as bibliografias de referência da época. Sim.
ia montando o livro aos poucos. A fotocópia era caríssima na época. Ia montando os livros, tirando as páginas conforme o dinheiro dava. Isso aí. E cuidava com carinho para depois possivelmente tentar uma encadernação para você talvez ter uma fotocópia do livro inteiro. Mas aquele dinheiro era para isso. Aquele dinheiro era pro ônibus, tá? Pro transporte, para você poder voltar para casa. E era para comer. Então você tinha que escolher ter o material, ficar com fome e voltar a pé. Tá? Certo? Não ter o material porque estava cansado, ficar com fome e voltar de ônibus. Ou a fome era tão grande, que no meu caso era o mais comum, né? A comida realmente sempre foi enfim, não uma armadilha aí, não uma quedinha. Prazer. Então você ficava sem o material, certo? Tinha que ir na mão mesmo, né? Sem o material, estudar muito e mentalizar o material, voltar a pé e comer um lanche para que você pudesse, enfim, matar a fome. Então, esse coordenador, né? E quantos, Rony, não passaram por isso, hein? Nesse período, isso cria casca, tá? Isso cria musculatura, isso cria resiliência. Eu não estou dizendo que só isso cria, mas é que é tão duro, é tão batalhado, é tão sofrido uma situação dessas, que quando você enfrenta outras situações daí posteriores dentro da graduação, da pós-graduação, no mercado de trabalho, cara, você apanhou tanto da vida e você ficou tantas vezes com fome para poder ter o material, ou ficou tantas vezes sem material para poder voltar de ônibus, né? Ou muitas vezes voltou a pé e teve material, mas conseguiu comer. E quantas vezes você tirou do bolso para colocar na escola algo que você julgava ser necessário para aquele momento, para aquela prática, para a tua coordenação andar? Ah, sim, sim. Sim, e assim, e isso vem inclusive lá nas as grandes escolas, né? Aquelas escolas sérias da pedagogia. Quantas vezes você, no estágio, né? Não é minha área de formação, né? Mas na minha família tem educadores, na sua mãe, né? E também na sua família e outros. É o nosso campo que a gente atua. Que tinham que bancar a própria atividade do estágio obrigatório, É né? isso aí. Tinha que muitas vezes produzir em casa, né? A atividade que vai levar pro aluno. Então, essa construção diária da vida, tá? Eu tenho muito claro que ela ajuda a criar resiliência. Que é a construção de um ideal educacional, de uma certa forma. Você tem que passar por algumas fases, naturalmente, né? Você precisa percorrer alguns caminhos, né? E claro, né? As barreiras, desafios, e às vezes um determinado sofrimento, ele te cria uma resiliência, né? Uma experiência com aquela dor, tá certo? E quando você chega numa situação como nós estamos hoje, em que tudo vem muito pronto, né? Em tudo vem muito fácil de acessar, certo? Tudo vem muito rapidinho, né? Você consegue. Ah, eu não tenho dinheiro. Mas se você não tiver dinheiro hoje, tá certo? Você consegue o material, você consegue pegar um Uber, tá? Porque vai ficar no cartão, né? Vai ser debitado mais pra frente, certo? No vencimento. Uma hora vai ser debitado. Mas enfim, se eu não tenho dinheiro na hora, eu consigo, certo? Eu consigo comer, né? Chamar um iFood, enfim, etc. De novo, nada contra, né, a modernidade, porque eu uso todas essas coisas, né? Mas quando você está amparado só por facilidades, né? E que você imagina que você vai entrar numa escola e que a tua carreira ela vai decolar da noite pro dia e que a todo momento você vai ser amparado por essas facilidades na escola, que alguém vai te trazer o lanche na mão, certo? Que alguém vai te carregar para cá, que alguém vai te carregar para lá. Talvez algumas gerações mais novas se assustem, certo? Por não ser a realidade que eles viveram. E se for alguém ainda, de novo, nada contra, porque conheço profissionais de excelente entrega, de alto gabarito, que se formaram em escolas de ensino à distância, né, instituições de ensino à distância, que estão dando banho e show aí em quem fez curso presencial. Não existe, da minha parte, uma separação que essa é boa e essa é ruim, né? Você tem boas e ruins em todos os lados. Mas se a pessoa ela viveu a graduação dela e a pós-graduação dela apenas, tá? Especialmente uma área desse nível, né? De escola. Sim.
apenas do sofá da sua casa, do seu tablet, do seu computador, do seu smartphone, ela ficou navegando só de forma remota e virtual, e ela vai enfrentar um chão da escola no dia a dia, presencial, fisicamente, com cheiro de escola, com suor de escola, né, com movimento de escola, eu acredito que alguns profissionais não vão dar conta. Eu iniciei minha carreira nas escolas em 1991. Em 2000, eu tive uma oportunidade de uma coordenação pedagógica. Então, eu entrei em uma área pedagógica propriamente dita no ano 2000. E eu entendia que eu tinha que ralar, eu tinha que comer farinha ali. Sim. Eu tinha que aprender, né? E calçar as sandálias da humildade, porque era algo novo para mim. E enquanto você está nessa fase, nesse estágio, você também se sujeita, obviamente, às condições do mercado. Do ambiente, Do né? Das ambiente, ferramentas que das ferramentas, o salário, porque é o processo, tu entende que é o processo. E por que eu falo isso? Porque eu tomo conta da minha carreira, vamos lá, desde 2015, 2016, talvez. Ali eu faço uma virada de chave e aí eu decido o caminho efetivamente que eu vou progredir, né? E o que eu posso me sujeitar e o que eu não posso me sujeitar. Então, não é uma situação imediatista, Não. principalmente para coordenação pedagógica. Não é algo que você senta lá na cadeira do coordenador, assim, ó, beleza, agora nós vamos tocar o barco e vai ser assim. Não. Eu sempre entendi o coordenador pedagógico como um líder servidor. E aí vai muito da autoajuda do Monge Executivo, que foi um livro de cabeceira meu há muito tempo, mas que traz boas lições. De certa forma é algo que traz muitas boas lições. E a coordenação pedagógica, ela está ali para servir. Servir o professor, servir o aluno, servir o pai, servir o gestor, o diretor. Ela tem que ter esse entendimento de liderança servidora para que a operação dela ande. E quando eu entendo que a carreira ela vem dentro de um processo e tu se sujeita às situações da função até o momento que tu pode virar a chave, você estabelece ali o seu caminho, a sua carreira, e você vai chegar num patamar que você vai poder escolher a escola que você quer trabalhar, vai escolher a maneira como você quer trabalhar, vai escolher o salário que você quer ganhar. E isso, o mercado propicia isso. Propicia. Quando o coordenador ele tem esse grau, né, de maturidade, essa virada de chave, hoje você tem coordenadores que, honestamente, né, eles mandam na carreira deles. Eles são donos da sua carreira. Tanto onde vão trabalhar, como você disse, o que salário que vão receber, e situações das mais peculiares que você encontra. Né? Tem coordenador, por exemplo, que eu conheço, que para fazer a transição para a escola, ele determinou, inclusive, o local de moradia, que a escola deveria contratar para que ele, então, fizesse essa transição com a família e pudesse oferecer à família o conforto que ele estaria deixando na cidade anterior. Então, existem, sim, coordenadores que são aí realmente estrelas de mercado e que trabalharam para isso e que se qualificaram e que fizeram, como você diz, uma boa gestão de carreira nesse sentido. E isso que você traz, né, de não ser realmente algo instantâneo e imediato, é o que a nova geração precisa compreender. Né? Por que precisa compreender? Porque existem etapas. Né? Não que não é possível você atingir esse nível. Pelo contrário, nós estamos aqui justamente para levar essa perspectiva para os profissionais da área pedagógica. Mas ela tem que ser construída com muita resiliência. Por quê? Você vai enfrentar situações que são diversas e que você, muitas vezes, até nem se preparou para elas. Tem situações que não são previstas na grade
no conteúdo programático do curso lá da pedagogia e da pós-graduação. Você tem situações hoje dentro do ambiente Aliás, a escolar... grande maioria das situações, né? Não, exato, não são previstas. Hoje você tem, por exemplo, situações das mais diversas sendo tratadas nas escolas, ok? Você tem questão de uniforme, você tem o tamanho do shortinho que se pode ou não pode usar no ambiente escolar, né? Você tem ali situações de determinadas músicas com determinadas letras, se pode ou não pode escutar durante uma viagem de estudos daquela escola, né? Os grupos de WhatsApp. Puxa, esse aí mesmo, aí é um outro Quando é podcast. de aluno, tu tem até um certo controle. O brabo são os grupos paralelos de pais. E tem muito coordenador, aí eu acho que é um podcast só pra isso, porque assim, Rony, tem muito coordenador deixando a carreira por conta do grupo de WhatsApp, tu acredita? É mesmo? Sim, não suportando, até porque, não vou fugir porque daí a gente pode tratar isso em outro tema, mas até porque a maior parte desses grupos de WhatsApp, eles são desleais, Sim. tá? Eles são desleais, a função original, ela não é ruim. Desculpem, não é ruim. Ela é positiva, porque se propõe a lembrar de cronograma, avaliações, o que é para levar mesmo e tal. Um pai que não consegue, às vezes, a comunicação com o filho, meu filho disse, mas eu não lembro, é amanhã que tem que levar tal coisa, os outros pais respondem. Então, existe uma função positiva que no intuito original eu não vejo de maneira negativa. Mas, meu amigo, eu duvido o grupo de pais de WhatsApp que não tenha cometido alguma injustiça, ou com alunos, ou com pais, e especialmente com os educadores, tá? Porque tratam de situações em que, muitas vezes, ou a maioria das vezes, são levadas pelos filhos, mas eu vou me estender demais. É o tribunal da internet ali naquele mundinho, né? Mas enfim, aí o coordenador se sentiu tão injustiçado, né? Foi tão chocante que ele realmente entendeu que a vida dele não deveria continuar num ambiente com esse grupo de pessoas que ele ia ter que lidar por muitos anos, né? Então, de novo, né? São situações modernas, né? Não estou julgando para o coordenador que fez isso, né? Poderia ter administrado, não poderia ter administrado. Vai depender muito do ambiente, da situação dele, da saúde mental, física, emocional, do que ele está passando na vida naquele momento, do suporte da direção da escola, né? Como é que uma escola pode escolher um bom coordenador? Assim, pessoas que realmente têm o que hoje está muito claro. Nós temos três pilares que um coordenador pedagógico precisa. Não tem como fugir, não tem como ele negar isso. Quem estiver nos assistindo e estiver negando isso, eu aconselho a revisar a sua avaliação, porque esses três pilares são inegociáveis. Primeiro é a capacidade técnica. Então você tem que ter domínio da sua área de atuação. Então você precisa se atualizar, você precisa dominar a legislação, dominar os novos moldes da educação. Né? Hoje fala assim, metodologias ativas, sala de aula invertida, hoje você tem educação inclusiva, certo? Tem nomenclaturas que foram atualizadas, tem abordagens que não são mais adequadas. Então, essa é a sua área científica, você tem que acompanhar ela. Então, esse é o primeiro ponto que quem está entrevistando, procurando, tem que verificar. O meu candidato, ele tem essa capacidade técnica de entregar, de realmente gerir uma coordenação pedagógica nesse segmento, tá? Segundo, aí a questão da liderança. Liderar pessoas é essencial, é uma soft skill, ali em todos os seus aspectos, né? Escutativa, comunicação assertiva, comunicação eficaz, certo? Comunicação não violenta, a escuta empática. Então, todos os elementos que compõem, e tantos outros, né? A inteligência emocional, elas ajudam você a se comunicar com o seu público e a conseguir liderar um time de educadores, a conseguir atender pais, conseguir acompanhar o aprendizado e desenvolvimento dos alunos, lidar com o diretor e com o mantenedor, né? Que não é fácil também. Dependendo da escola, é uma confusão. Então, a capacidade de liderança, ela vem junto ali. E o terceiro pilar, que tem que ser verificado pelo mantenedor, pelo diretor, que vai contratar esse profissional, é a capacidade de gestão. Que é a gestão?
É gestão de projetos, é gestão de tempo, gestão de cronograma, certo? A parte mais executiva mesmo, de gerenciar recursos, né? Muitas vezes ele tem que solicitar para o diretor da escola que a escola faça um determinado investimento, seja ele de infraestrutura ou pedagógico, um equipamento, enfim, né, uma atividade, um material, porque está claro que aquele segmento, ou aquela série escolar, enfim, aquele projeto demanda algo novo. Então, ele precisa saber fazer essa gestão também para conseguir convencer e conseguir administrar esses recursos. Então, a capacidade técnica, a capacidade de liderança e a capacidade de gestão são fundamentais hoje para você ter um coordenador pedagógico moderno, tá? Que tenha condições de atender a atual demanda das escolas, sobretudo as escolas particulares que estão aí com demandas absurdas, né? O coordenador tem que ser uma unanimidade na escola? Não, não tem como ser uma unanimidade, porque você vai trabalhar. Vamos imaginar uma escola que compõe aí. Cerca de 70% das escolas particulares do Brasil, elas estão abaixo ali de 500 alunos, tá? Então, o nosso modelo de escola particular no país ele é bem pulverizado. Então, vamos pegar um modelo básico, 500 alunos, tá? Não vamos nem passar aí de 1.000 alunos para cima. Vamos ficar em 500 alunos. São 500 alunos, são 500 famílias, e você deve ter aproximadamente 60 professores, 70 professores, e um corpo administrativo de secretaria, de time da beleza, né? Aqui no podcast, só para deixar bem claro, nós não chamamos o time que limpa a escola de time da limpeza. Time da É o beleza. time da beleza, porque todo dia deixa a escola mais bela, mais perfumada e mais linda. Um beijo grande a todos e a todas que trabalham no time da beleza. Então, considerando o restante da equipe, deve ter o quê? Umas 100 pessoas, uma escola de 500 alunos, mais ou menos, tá? Então, você tem que lidar ali com 500 famílias, 500 alunos, 100 pessoas que de alguma forma vão trocar contigo. Nem todas são da tua coordenação, mas você solicita coisas para elas e troca. E você não vai agradar a todos. O coordenador que tentar comprar a admiração das pessoas, ele vai se perder. Isso qualquer líder, né? Ele vai se perder porque ele vai acabar abrindo mão de alguns preceitos, de alguns procedimentos que são rigorosos no sentido de que tem que ser, principalmente coisas técnicas e de segurança, para permitir um desvio que não deveria ser permitido, né? Seja para alegrar ou contentar, né, alguma família ou algum professor, mas você vai enfrentar situações em que a tua abordagem vai ser vista como uma abordagem negativa. Pô, talvez eu erre e peque no nome do autor. Não sei se era o Nelson Rodrigues, que falava que toda unanimidade é burra, né? Mas era uma frase que eu escutei bastante. Eu entendo que as características que tu colocou, elas são bem inerentes a qualquer ciclo de coordenação pedagógica. Um coordenador de educação infantil, um coordenador de ensino fundamental de anos iniciais, o de anos finais, o de ensino médio, o de pré-vestibular, um coordenador geral. Essas características elas se enquadram em todas essas funções. Com essa forte demanda, aliás, com essa forte oferta que a gente tem no mercado e com as escolas cada vez mais procurando o qualificar ou ter uma pessoa qualificada dentro dessas funções de liderança, o quanto que elas abririam mão de um professor líder para torná-lo um coordenador líder? Você vê relações de escolas que procuram desenvolver esses talentos dentro dos seus próprios quadros? Bom, aí você tem um episódio inteiro para a gente contar casos e casos e de professores... Sucessos e insucessos. Exatamente, de excelentes professores que se tornaram péssimos coordenadores, professores bons que se tornaram excelentes coordenadores e depois até donos de escolas, tá? Compraram a escola, certo? Então você tem todos, e acho que vale, Rony, a gente deixa aqui até o convite, né, pra gente encaminhar esse episódio aí pros finalmente, deixar a pulguinha atrás da orelha, pra quem tá gostando, pra quem tá acompanhando, uma próxima oportunidade a gente poder falar justamente disso, né, de situações, porque quantas você viveu, quantas eu vivi, o pessoal provavelmente vai comentar de histórias
das mais diversas, tanto as que deram sucesso, tanto aquelas que, infelizmente, né, deram fracasso, né, não foram bem executadas, porque realmente tem muita história, né? Então você vai ter aí, e vai faltar tempo para a gente conseguir concluir esse episódio. Bom, e para você acompanhar essas histórias e saber mais a respeito do que vivenciamos dentro das escolas aqui da região e também do Brasil, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário, sugira temas, porque no próximo episódio nós estaremos aqui novamente falando algo sobre relevância na educação. Acompanhe os nossos episódios e inscreva-se no canal. Anderson, fechamos esse? Fechamos mais um. Também te agradeço novamente, né? Dividir a mesa com você é sempre um privilégio. Logo, logo teremos convidados. Por enquanto a gente está esquentando aqui o espaço, né? Estamos nos acostumando com essa nova realidade das nossas atividades profissionais. Então, muito obrigado por ter acompanhado mais este Escola e Voz, o seu novo canal de podcast em educação.